Pessoal, olha só, se a gente tiver uma função de segundo grau e quiser reconhecer qual é o gráfico que se encaixa a ela, e tu já tem os gráficos, existe técnica mais fácil do que a que eu vou fazer aqui. Porém, primeiro eu quero lembrar como é que a gente faz um gráfico, porque se a gente sabe produzir o gráfico disso, a gente pode esboçar o gráfico no cantinho da folha e esboçando o gráfico, olhar para os gráficos fornecidos e escolher qual que é o correto. Eu vou fazer isso, mas depois que o gráfico estiver pronto, eu vou mostrar, ó gente, não precisava ter feito isso. Poderia lembrar só desses dois detalhes. Então, ó, como é que se faz qualquer gráfico do mundo, tabela? Qualquer gráfico do mundo, tabela. Quem é que se coloca no X, tudo e chuta? Pode botar qualquer valor. Se tu for sacana contigo mesmo, tu vai te arrebentar. Se tu perceber que os valores que tu está colocando no X são inadequados, procure valores adequados. Aqui não tem estresse, né? Menos 1, 0, 1, 2. Bastariam dois valores, porque eu sei que o gráfico é uma reta, porque é de primeiro grau, e uma reta passa por 2 pontos. Só que para garantir, caso eu erre algum deles, eu vou fazer 4 pontos. 3 já seria de bom tamanho. Substitui 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 3. Faz um plano cartesiano. É bom arriscar fazer à mão mesmo, porque no gráfico eventualmente tu não tem régua, ou usa um lápis como um apoio. Quadriculado me ajuda enormemente aqui no quadro. Menos 1 e 1. Menos 1 para x, 1 para y. 0 e 3, 0 para x, 3 para y. 1 e 5, 1 para x, 5 para y. 1, 2, 3, 4, 5. Está de bom tamanho, né? Acho que com isso a gente consegue reconhecer o gráfico. Seria o gráfico da letra A. Porém, eu vou mostrar que dava para reconhecer isso sem ter esboçado o gráfico. Então, olha só, muitíssimo obrigado. Uma forma de estar com esse gráfico e perceber que essa função aqui é esse gráfico, primeiro, toda equação do mundo corta o eixo y no termo independente de x. Por quê? Porque quando x é 0, sobra só ele. E olha lá, cortou o eixo y no 3. Então, primeiro, bastava ter olhado esse 3 e ter procurado todos os gráficos que cortam o eixo y no 3. 3, 2, está descartado, 3. Só descartamos uma, né? Não ajudou muito. Positivo é crescente. Qualquer outra decrescente pode cancelar, porque o coeficiente angular é positivo. Certo? Mas o mais importante, o gráfico corta o eixo x na raiz. Claro, pô! Raiz é o valor de x que torna 0. E no eixo x o y vale 0. Então ali é a raiz. Como é que acha a raiz? É só igualar a 0. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2. X igual a menos 1,5. Se aqui é o menos 1 e ali o menos 2, claro que bem no meio é o menos 1,5. Então tinha que ter achado a raiz e ter olhado por termo independente. Com isso a gente matava o gráfico. Beleza? Agora eu tenho que confessar a vocês. Uma questão que eu julgo fundamental de o aluno dominar bem, o quanto antes, lá pelo 9º ano a gente tem que liquidar essa fatura geralmente. É a história de eu dar 2 pontos do gráfico. E pergunto, quem é essa função? Só dou 2 pontos no gráfico e pergunto, quem é a função que gera aquele gráfico? Cara, é muito importante saber resolver isso, cara. É quase impossível ter um vestibular que não caia isso. Gente, só tem que lembrar que uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, tem a cara ax mais b. Concorda comigo? Que ponto é esse aqui, galera? Não é o ponto em que x é 0 e y é 1? Então o y vai ser 1 quando x for. E só com isso eu já descubro que B1 é aquilo que eu tinha acabado de falar. Corta o eixo y no termo independente. Que ponto é aquele ali? É o ponto 2 para x, 3 para y. Quer dizer que quando x é 3, quando y é 3, x é 2. Mas
B vale 1. Mais 1, mais passa menos, dá 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2, deu 1 também. Foi coincidência ter ficado 1 vezes x mais 1. Então, tu tem um gráfico com 2 pontos e a partir do y igual a x mais b, achar o valor de a e b e determinar a função é algo muito importante de se treinar. Vai ter questões que cobram isso. Beleza? Depois tu arrisca, na próxima a gente corrige. Deixa eu dar uma atençãozinha aqui.